Mas a direita não é comparável nem ao alto clero político, nem ao PT. Não é, absolutamente. Vamos assinar a Valete hoje, gente. Quem comprar vai ganhar essa revista, certo? Do Wesley. E eu vou autografar, evidentemente. E não somente isso, darei um beijinho embatonzado, certo? Com 40 Valete Plus esse mês. Eu vou maquiar Arthur Duval, colocar uma peruca nele. Será completamente espectro cinzado. Quais foram os projetos que conseguiram mais poder? No Brasil, pelo menos. Quais foram os mais eficientes? Como assim? Formule o projeto de poder político. Poder político, especificamente. Nas últimas décadas? Nas últimas décadas. Uhum. Certamente, em primeiro lugar, é o PT. Não há projeto político que se compare ao PT, assim, by far, com muita distância, porque o PT está no seu 5º mandato presidencial. O PT é uma força política que eu julgo ser completa, no sentido de que ela tem tudo. Ela tem esfera intelectual, ela tem esfera da gestão, ela tem os deputados, ela tem o presidente, ela tem... Qual é a esfera intelectual do PT? Porra! Se chama universidade. Não. Você quer que eu descreva? Lacraste. Bom, a esfera intelectual do PT é toda a inteligência de esquerda ligada direto ou indiretamente ao PT. E aí a gente pode, para citar nomes... Vamos lá, era isso que eu tava Marilena querendo. Chauí, Chico de Oliveira, André Singer, o próprio Fernando Haddad, que começou na esfera intelectual petista. O que tu acha do Reinaldo Azevedo? Não, o Fernando Azevedo é uma aquisição tardia de um jornalista habituado ao poder. Mas esses eu citei Vladimir Safatli. Se bem que eu acho que o Safatli talvez esteja mais ligado ao projeto político do PSOL, é difícil para mim determinar. Mas assim, eu citei uns nomes, mas tem muito mais. Tem Tiburi, o Valdir Pomar, a Tiburi. A Tiburi mas a Tiburi mas ela é mais idiota, recente. né? Mas ela ela dava aula no Unirio, inclusive. Mas a gente não... Pra você pensar, a direita não tem nem os idiotas, não. Então. Tem uns, né? Mas enfim... mas assim, isso assim, eu citei alguns nomes conhecidos que me ocorrem, mas não são estes, porque isso, aliás, é importante, talvez seja uma das coisas importantes aqui, é gravar na consciência das pessoas que estamos assistindo. Notoriedade não é a mesma coisa que existência. Então, assim... Para além de nomes que a gente fala e que ressoam facilmente no ouvido da pessoa que está ouvindo, tem um universo de pessoas que é ligada. Por exemplo, vou citar um que ninguém sabe quem é, mas que é um cara super importante, dentro da filosofia, um cara importante. Paulo Estrela Faria. Paulo Faria é um dos professores em filosofia analítica mais importantes do Brasil. Professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É um cara muito importante, já foi presidente da Associação Latino-Americana de Filosofia Analítica, é um cara que orientou um monte de teses e de dissertações importantes, é um cara que é muito importante dentro da filosofia analítica em língua portuguesa. Ele dá aulas, não sei se agora ele já se aposentou, mas ele dava aulas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele é um petista, ele é um intelectual petista, homossexual, petista e filósofo importante. Então, assim, tem muita gente, há uma capilaridade, sei lá, também o Jorge Grespan, historiador, cara importante. Ele é petista? Eu acho que sim, eu acho que sim. Então, assim, tem muita gente que tá ligada ao PT, ou que é do PT mesmo, da carteira, tem a carteira do partido. A Marilena é petista, inclusive é uma das pessoas responsáveis por fazer plano de governo do PT no passado, né? Então, assim, há um círculo. Isso fora as instituições que existem. Existem instituições. A fundação deles, a Perseu Abramo, é uma fundação que funciona, que tem publicações, que tem estudos, tem seminários, a coisa funciona ali. Então, a força principal política do país é o PT. A segunda força que a gente pode dizer, apontar, é o alto clero político brasileiro, que tinha como expressão, assim, que coroou esse alto clero, o PSDB. O PSDB também era um projeto completo, no sentido de que ele tinha tudo. Ele tinha gestores, ele tinha intelectuais, já que você quer citar nomes, vou dar um nome. Filósofo importantíssimo do Brasil, muito conhecido, José Arthur Gianotti.
José Arthur Janotti, filósofo analítico, também estudioso de Marx, tem umas obras sobre Marx importantes. O Janotti, que faleceu, ele foi meio que intelectual ali, o grande intelectual do PSDB. Eu acho que o Eduardo Gianetti, não confunda Janotti com Gianetti. O Eduardo Gianetti, se eu não estou enganado, ele tinha uma ligação com o PSDB, depois parece que ele teve uma ligação com a Marina. Mas assim, tem Gianetti, gente... inclusive, é pai do Joel Pinheiro. Do Joel Pinheiro, exatamente. E as pessoas hoje lembram mais do Joel Pinheiro, mas o pai dele é mais importante que ele. O grande aí é o pai. E tem o Joel, que é um jornalista. Um cara legal até, o Joel. Então, assim, essas forças, elas têm um peso dado. E mais recentemente a direita, né? A direita brasileira que surge. Mas a direita não é comparável nem ao alto clero político, nem ao PT. Não é, absolutamente. Porque a direita é uma força política cuja densidade é toda, ou quase toda, dada pela internet. Então isso significa que a direita não tem quase nada. Ela parece que tem quase tudo porque fez um presidente. Não. Ela tem voto popular, ela tem muitos influenciadores muito grandes, influenciadores que alcançam milhões de pessoas, e ela tem deputados e senadores, e aí menos prefeitos. À medida que você vai chegando na capilaridade, vai diminuindo muito o share que essa direita tem da totalidade da institucionalidade brasileira, mas ela tem gente que foi eleito no voto popular, especialmente na Casa Legislativa e alguns cargos mais elevados em que o voto é mais concentrado. É isso que a direita tem. Mas tudo isso, a lógica inteira da direita, depende da internet, que é quase que a única coisa que ela tem. Ela tem mais algumas outras coisinhas, mas é muito pouco. Mas me diz uma coisa, se o PT, ele tinha ou tem presença em tantos setores da sociedade, por que é tão dependente da figura suprema do Lula? Exatamente. Por que eles não conseguiram encontrar substitutos? Por que aparentemente depois do Lula não vai surgir mais nada à altura? O que aconteceu? O que deu de errado? Não, porque a produção de uma figura carismática não está associada a você ter, digamos assim, muitas raízes em muitas áreas. Você pode, por exemplo, ter, 1000 intelectuais no seu bolso e não ter uma figura carismática que se torne presidente. Mas você pode... não é meio absurdo não terem tido nenhuma figura carismática? Não, eu não acho absurdo, porque eu acho que são coisas distintas. Sabe? São planos diferentes que não se... Você pode dizer, mas uma figura dessas poderia ter saído daí e tal. Mas aí tem várias coisas. Essa figura carismática é rara de se encontrar. Se você for observar figuras carismáticas mesmo, nos últimos tempos no Brasil, a gente teve pouquíssimos, tá contar no dedo. Figuras grandes, muito grandes, que chegaram a se tornar presidentes ou tiveram grandes chances de se tornarem presidentes. Você tem o Lula, o Bolsonaro, o Fernando Collor e... é isso. Nossa. Mas não é? Que se tornou presidente ou chegou bem perto de se tornar presidente. O Brizola. Teve Dilma o Brizola no passado. Dilma não, Temer não. Dilma não, Temer não. Fernando Henrique nada. também Aliás, não foi por isso. Eu acho incrível que a Dilma tenha conseguido ser presidente 2 vezes com o nível de carisma que ela tem. Realmente... Mas aí que tá. Ela se tornou presidente justamente pelas coisas que a direita, que a esquerda possui, que a direita tem deficiências. Ou como o PT era um partido muito bem estruturado, tinha continuidade institucional e tudo mais, ela se tornou presidente a partir daí, entendeu? Tá, então mas assim, não é sorte. comparável. Basicamente é sorte, não tem o que fazer. Ou tem como produzir? Tem como facilitar o surgimento de pessoas carismáticas. Alguns fatores facilitam. Um dos fatores, por exemplo, que eu acho que o PT tem uma dificuldade enorme de equacionar é justamente o líder querer. Então, o Lula é um cara que muita gente fala disso dele, que ele abafa... Exato, ele abafa talentos possíveis que sairiam ali. É só o cara, ele é muito centralizador. Então isso dificulta um pouco. Eu acho que a direita não carece... Não digo de pessoas carismáticas, porque eu acho que o único cara grande, carismático, assim, é o Bolsonaro. Depois do Bolsonaro é o Nicolas, depois do Nicolas é o Arthur Duval. Em minha E o Pavanato, o que você acha?
Eu acho o Pavanato um cara com carisma de uma porta. Tá, Eu acho o Pavanato absolutamente sem graça. Inclusive a Glanda... O Pavanato já foi do MBL, você sabe. Já. A Glanda já debateu com o Pavanato uma vez. Ela disse que ele é mais legal no off. No off. Do É uma que pessoa nas bem Mas é lógico agradável. que é. Claro, porque ali no debate ele tá fazendo uma performance pra ele ser o grande conservador. Tudo papo furado. Esses caras tudo enganador. Ele sempre com essa conversinha, eu sou o grande Não é, né? A gente sabe das histórias, as histórias circulam, meu filho. As coisas da direita, as histórias circulam de todo mundo. A direita adora fofocar, aliás, tá cheio de fofoqueiro nesse negócio aqui. Então as histórias chegam. Mas enfim, é isso. Então, são coisas diferentes. São coisas diferentes. Quais são os outros fatores que tu acha que são importantes para que essas figuras carismáticas ascendam? Além da permissão do líder supremo. A expressão líder supremo é muito boa, né? Eu adoro. Eu acho que... Talvez até tentar fazer até uma análise assim weberiana. Como o carisma é algo que depende muito de imagem e de uma comunicação que se faça diretamente com o público e tudo mais, talvez a fragilidade da estrutura da direita favoreça o carisma, junto com uma internet, junto com um gigantesco holofote. Então eu diria que a presença de grandes holofotes para que essas pessoas se tornem expressivas e também um tipo de discurso muito mobilizador, que é uma coisa que os partidos políticos têm perdido no Brasil. Então quando você tem discursos que caem numa espécie de um discurso muito amarrado, institucional, que não propõe coisas assim que chamam a atenção, o carisma acaba se esvaziando, né? Por exemplo, você pegar uma pessoa carismática que se comunique bem, o Arthur. Mas se você colocar o Arthur para defender um programa de governo escrito pelo marqueteiro do PSDB, 90% do carisma dele irá embora. Porque ele vai defender coisas muito chatas. Aí você pode dizer, mas ele pode defender coisas muito chatas de uma maneira interessante. Pode. O cara vai tentar forçar a barra. Mas tem algo no teor do tipo de pauta que se quer colocar que favorece ou desfavorece o carisma. Vamos assinar a Valete hoje, gente. Quem comprar vai ganhar essa revista, certo? Do Wesley. E eu vou autografar, evidentemente, e não somente isso, darei um beijinho embatonzado, certo? Com 40 Valete Plus esse mês, eu vou maquiar Arthur Duval, colocar uma peruca nele, será completamente espectro cinzado.